queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra que trata da doutrina. E estamos no capítulo 3. E o tema do capítulo 3 é o céu. Agora vamos entrar hoje no item 11, e Kardec está explicando como se dá o processo do espírito ir de simples ignorante a puro e conquistar, não é, o reino dos céus que está latente em si, em todos nós. Então, no item 11, Kardec nos diz: a reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os mais avançados, uns do que outros, onde a existência se cumpre em condições menos penosas que a Terra, no caso, sendo eles mais avançados, física e moralmente, mas onde não são admitidos senão espíritos chegados a um grau de perfeição em relação ao estado desses mundos. Então, só podem ir a mundos de uma determinada vibração os espíritos que estão compatíveis com aquela vibração. Nós poderíamos ir a um mundo feliz? Não, a nossa vibração não tem como ir a um mundo feliz, que é uma vibração muito mais alta que a nossa. A vida, continua Kardec, a vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porque aí se está preservado dos males e das vicissitudes das quais se é alvo neste mundo aqui, de provas e expiações. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos nem às doenças, nem às enfermidades, nem às mesmas necessidades que os nossos corpos tão mais densos. Os maus espíritos estando deles excluídos, não há maus espíritos nesses mundos superiores. Os homens neles vivem em paz. Os homens desses mundos, que vivem nesses mundos, vivem em paz, sem outro cuidado que não o do seu adiantamento pelo trabalho da inteligência. Neles reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordem a reprimir, nem ambiciosos procurando oprimir o mais fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas do caminho do progresso que conduz ao estado definitivo. Conduz ao estado definitivo, que é o estado de puro espírito. Aí teremos atingido o clímax da nossa evolução moral e espiritual. Sendo a Terra um mundo inferior, destinado à depuração de espíritos imperfeitos, sim, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Quer dizer que a imperfeição está em maior grau em nós do que a perfeição. A quantidade de vícios em nós ainda é maior que a quantidade de virtudes. Portanto,
devemos, como Jesus nos diz, vigiar e orar para não cairmos em tentação, ou seja, para não fazermos mau uso do nosso livre-arbítrio, arrastados pelas nossas paixões. Os espíritos superiores nos dizem, no Livro dos Espíritos, que não há arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. E isso, nós aqui, espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, somos já plenamente capazes de não nos permitirmos arrastar pelas nossas más inclinações. Então, repetindo, sendo a Terra um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, essa é a razão pela qual o mal nela domina. Sim, por isso que explicamos agora, não é? Essa imperfeição é o mal. A imperfeição é o mal. O mal, na verdade, é simplesmente a nossa imperfeição se expressando. E isso vai acontecer até que Deus decida fazer deste mundo a morada de espíritos mais avançados, porque os mundos, assim como os espíritos, também progridem. A lei do progresso, como as leis, elas são extensivas, elas são perfeitas, são leis de Deus e é para tudo e todos. Então, a matéria também progride. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Aquele ponto mais alto, mais desenvolvido. Mas, antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, goza ele de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Então, nós não estamos desgraçados, não, longe disso. Nós já somos capazes de viver uma felicidade relativa ao nosso grau de desenvolvimento. Como a criança experimenta as alegrias da primeira idade, mais tarde as da juventude e, finalmente, as mais sólidas da idade madura. Então, também nós, no nosso desenvolvimento aqui, quando encarnados, vamos nos aprimorando a partir do nosso próprio entendimento do que seja a felicidade. E é claro que esse entendimento é totalmente nivelado ao nosso entendimento. E aí terminamos o item 11. Passemos então agora ao item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade. Ninguém fica tocando arpinha numa nuvem. Não consiste a felicidade dos bem-aventurados na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se tem dito, uma eterna e fastidiosa, ou seja, cansativa inutilidade. Monótona, não é? A vida espiritual, em todos os degraus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. Muita atividade, mas não gera cansaço. O que gera esse cansaço é essa ociosidade contemplativa. Cansa não fazer nada. Ficássemos lá parados, naquele eterno descanso, mas descansar de quê? Eu estou descansado. E aí começa a ficar pesado aquele descanso, quase como um tormento. Não é? Nosso espírito, ele é curioso, ele precisa descobrir, explorar, aprender, progredir na sua inteligência e depois viver em contato com o outro,
e também com os desafios que esses relacionamentos nos suscitam. Desenvolvimento moral, não é? Continua Kardec. A suprema felicidade consiste na alegria de todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana saberia descrever, porque está ainda acima das nossas condições de percepção. Que a mais fecunda imaginação não poderia conceber no nosso nível atual. No conhecimento e na penetração de todas as coisas, essa felicidade dos mundos bem-aventurados. Na ausência de toda pena física e moral, em uma satisfação íntima, uma serenidade da alma que nada é capaz de alterar. No amor puro que une todos os seres, por consequência da ausência de toda a ofensa pelo contato dos maus, porque lá eles não estão. E, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos, aos mais elevados. Espiritualmente, claro. Então, essa compreensão também está nas funções. Esta compreensão não, esta felicidade, perdão. Esta felicidade também está nas funções das quais se está feliz por ser encarregado. Então, o trabalho enche a alma do ser de alegria, de satisfação. Por quê? Porque ele pode servir. O gato. Os puros espíritos são os messias, ou os mensageiros de Deus, para a transmissão e execução das suas vontades. Cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, encargo glorioso ao qual não se chega senão pela perfeição. Então, Jesus, no espírito puro, esteve à frente está como espírito puro à frente para ajudar na formação dos mundos. São os espíritos mensageiros, os enviados de Deus nessas missões. O Cristo, o Messias, o enviado, é o que quer dizer. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão nos segredos de Deus, inspirando-se de seu pensamento divino, de que são os representantes diretos. Este é um item importante. Fala aqui da missão dos espíritos puros. Nosso item 12 de hoje. E vamos ficar, então, aqui no item 12. Amanhã continuaremos com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.